Boa tarde, estamos no dia 4, 6 do sétimo ano. Hoje, quarta-feira, né? 14 de julho de 2021. Iremos ter nosso conteúdo aí de história referente a essa terceira quinzena. Hoje iremos ver um pouco sobre as nossas origens, ou seja, como foi que surgiu aí o povo brasileiro, né? Como foi que ocorreu esse processo de construção da sociedade brasileira. E para iniciarmos, eu deixo aqui uma, entre aspas, uma questão para que vocês possam aí pensar e possam responder mentalmente, né? Como foi que surgiu as origens do povo brasileiro? Então, ela vem originária a partir de uma miscigenação entre diferentes etnias. Então, eu peço que vocês pensem um pouco aí sobre esse processo de miscigenação, né, que ocorreu aí, para que pudesse posteriormente vir a origem do povo brasileiro. Então, vocês irão pensar o que é miscigenação. Então, o que é miscigenação? Pense aí um pouco para que vocês possam refletir sobre essa palavra, né? Então, miscigenação é o que? Isso ocorreu em razão da mistura de diversos povos, grupos humanos que aconteceu no país. Então, a miscigenação ela é uma junção de vários povos que aqui habitavam ou que vieram fazer parte aqui do nosso país, né? Assim formando a construção do povo brasileiro, né? Então são inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Então, na construção de nossas origens, nós temos aí, inicialmente, os povos indígenas, depois temos os africanos, posteriormente europeus e também asiáticos. Os indígenas eram o povo aqui que já vivia em nosso país a partir da descoberta do Brasil, que foi pelos europeus. Aí houve essa miscigenação, né, que é o encontro de diferentes raças e etnias, assim misturando essa população. Aí no nosso arquivo aí que eu ia enviar para vocês, para que vocês possam fazer a leitura, vocês podem acompanhar por esse arquivo em PDF. Nós temos aí origem do povo brasileiro, aí temos logo abaixo. O povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias, ou seja, diferentes povos. Os indígenas são uma das etnias que marcaram a formação do povo brasileiro. Porque os indígenas são uma das etnias que marcaram a formação do povo brasileiro? Porque eles já eram povos originários aqui do nosso país. Eles já viviam aqui, não se sabe de onde eles vieram, mas já tinham indígenas no nosso país. E eles foram aí os principais, né, povos que marcaram essa formação. Logo abaixo nós temos aí. A população brasileira ela é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, como foi citado anteriormente, os africanos e imigrantes europeus e também imigrantes asiáticos. Então, quando se fala em formação ou origem da nossa população, do povo brasileiro, a gente tem que fazer relação direta com indígenas, africanos, europeus e asiáticos. A gente tem que juntar esses quatro povos aí, né? Essas quatro etnias
para que pudesse formar em si a população brasileira. Então temos aí essa mistura de etnias, ela é denominada miscigenação, ou seja, mistura de povos aí em relação às suas origens. Aí inicialmente nós temos aí os povos indígenas no nosso arquivo. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, ou seja, povos que aqui já viviam. E esses povos, eles eram, nesse caso, seriam os índios, que já estavam aqui no nosso país. Existem diversos grupos indígenas no país, entre os principais estão eles, os Carajá, Bororó, Caigangue e Yanomami, que são os 4 principais grupos indígenas aqui do nosso país. O Carajá, Bororó, Caigangue e Yanomami. São esses 4 grupos aí indígenas do nosso país. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Então, apenas esse grupo de povos aqui de etnia, que eram os indígenas, eles eram aí em torno de 2 milhões de pessoas dentro aqui do nosso país, que aqui já habitavam. Aí depois nós temos os povos africanos, que é grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos 16 e século 19. Nesse período desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo de cana-de-açúcar e do café. Então, esse povo africano não foi assim uma migração voluntária que eles quiseram vir para o Brasil, mas sim, digamos ali que parte involuntária e parte forçada, né? Onde os europeus e asiáticos buscaram aí essa mão de obra escrava lá da África e trouxeram aqui para o nosso país. Por último, nós temos aí os imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegar ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus destacam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e também os libaneses. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser o quê? Uma miscigenação, ou seja, uma grande variedade de pessoas ali para formar um povo ou uma origem de um povo, né? A qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. Então vimos aí hoje nosso conteúdo de história referente às origens do povo brasileiro, onde temos inicialmente o processo de miscigenação, que foi uma grande origem, né, entre povos, ou seja, um grande encontro de povos, ou seja, os povos indígenas, os africanos, europeus e também asiáticos. Isso daí levou a nossas origens. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, referente às origens da nossa população, do povo aqui do Brasil. Após esse vídeo vocês irão assistir um pequeno vídeo que é complementando ao nosso conteúdo de hoje. E a partir das 4h35 vocês terão aí a nossa atividade de história, né?
Lembre-se que você deve se atentar aí ao prazo de entrega para que vocês não possam sofrer com notas, né? Notas baixas, mas vocês possam aí se atentar nesse prazo para que vocês não possam aí terem prejuízo. A todos uma excelente tarde e estou à disposição até às 5h20.